Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 365 dias de teologia. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023 e estamos no projeto de 365 dias de conteúdo teológico. E hoje é o 31º dia de conteúdo teológico. Estamos cumprindo a nossa meta aí de pelo menos até agora 31 dias de conteúdo teológico. E é um prazer ter você aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e não me conheça. Eu sou Glaucio Belo e você está em meu canal e eu ensino pessoas comuns a aprenderem teologia de forma simples e totalmente descomplicada. Eu recebi um método de Deus para isso chamado de MTF, Método de Teologia Fácil. A minha missão é entregar você as ferramentas necessárias para você mergulhar nas profundezas do conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos aqui neste canal falando de teologia. E eu sempre tenho muita gente boa que assiste comigo aqui ao vivo a este canal. Todos vocês que estão chegando aqui e estão assistindo ao vivo este canal, Deus abençoe cada um de vocês. É sempre um prazer ver vocês aqui ao vivo, interagindo conosco. E caso você que não pode estar ao vivo, mas está vendo a gravação, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque este like, esse comentário ajuda a nós continuarmos fazendo o nosso trabalho. Estou vendo que você não deu like. Estou falando de like e você não deu like ainda. Por quê? Dá o like aí em nome de Jesus, meu irmão. Falando em aqui embaixo, além de você aqui embaixo deixar seu comentário, você pode clicar aqui embaixo para se inscrever na nossa nova turma. A nossa nova turma do curso básico de teologia, Método de Teologia Fácil. Corra, porque as vagas vão acabar. Inclusive, nós estamos em um período promocional. Vai acabar a promoção, vai acabar as vagas e você não vai poder vir com churumela. Então, corra e aproveite a promoção e entre na nossa nova turma do IETED, Instituto de Educação Teológica e Ensino à Distância. Aqui você pode clicar, chamar alguém da nossa equipe para conversar, eles vão te atender, vão tirar todas as suas dúvidas, tudo que você tem de dúvida em relação ao curso de teologia, pode chamar aí que a nossa equipe está pronta para te atender. E vamos lá para mais um conteúdo teológico. Hoje vamos falar sobre a teologia dos 4 altares de Abraão. Prepare-se, pegue aí o seu kit BCC, Bíblia, caneta e caderno. Pegue o seu kit BCC aí, prepare-se para anotar, porque na vida de Abraão, ele ergueu pelo menos 4 altares. Esses 4 altares de Abraão nos traz ensinamentos teológicos poderosos. Ok? Pegue então seu kit BCC, Bíblia, caneta e caderno e vamos juntos lá para mais um conteúdo. Deus abençoe todos que estão ao vivo. Vai deixando o seu comentário ao vivo aí, vai participando. A primeira menção de altar de Abraão, ou o primeiro altar erguido por Abraão,
Está em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Chama-se o altar da visão. O altar da visão. E por que altar da visão? Porque em Gênesis 12, do versículo 6 até o 7, diz que Abrão, o nome dele ainda não era Abraão, era Abrão. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Edificou Abrão ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Que altar é esse? Anote. Primeiro altar, altar da visão. Tudo na vida começa a partir de uma visão. Apóstolo Paulo falou: não serei desobediente à visão celestial. Toda pessoa que tem um ministério, toda pessoa que tem uma chamada, todo homem, toda uma mulher que tem um propósito, ele começa esse propósito a partir de uma visão. Preste atenção, Deus te dá uma visão, mas esta visão, anote essa que essa é forte, precisa ser alimentada. O que acontece? Acontece que muitas vezes Deus te dá uma visão, mas você não alimenta a sua visão. Pastor, tudo começa com a visão? Lógico, até a salvação. Por que você foi salvo? Foi salva porque um dia alguém pregou a mensagem da cruz, alguém pregou a mensagem de Cristo, e você enxergou na sua vida a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Você enxergou a salvação trazida por Cristo, a sua morte e ressurreição, e nessa visão de que você era pecador e que necessitava de um Salvador, fez com que você fosse salvo. Por que você decidiu ser missionário? Porque a visão da carência de almas perecendo incendiou em você a chama missionária. Porque você se tornou um pregador, porque você teve uma visão de uma multidão de pessoas lhe vendo pregando a palavra. Tudo começa com uma visão. Por que você casou? Porque você olhou para aquela pessoa e teve uma visão de um lar, de uma família sendo construído com aquela pessoa. Tudo começa a partir de uma visão. O problema é que nós temos uma visão, mas muitas vezes não alimentamos essa visão. Gente, eu quero pedir graça a Deus, eu quero pedir sabedoria a Deus cada vez mais para poder lhe passar, para poder lhe ajudar, para você entender isso. Deixe esta visão crescer. Preste atenção. Olha, Deus está falando com gente aqui. Há muito tempo atrás, Deus te deu uma visão de propósito. Deus te deu uma visão ministerial. E muitos de vocês deixaram essa visão diminuir, cair. Mas Deus está dizendo para você: é tempo de você voltar a edificar o altar da visão. Ele edificou o altar da visão, edificou um altar ao Deus que lhe aparecera. Sabe aonde foi isso? Foi em Siquém. A palavra Siquém significa força, porque toda pessoa que tem uma visão clara, ela tem força para continuar prosseguindo. Essa era para você ter escrito. Aonde ele edificou o altar ao Deus que lhe aparecera era no lugar chamado Siquém. E Siquém significa ombro, braço, força. Por quê? Porque toda pessoa de visão é uma pessoa forte. Quer criar mais força? Tenha mais clareza na sua visão. Primeiro altar de Abraão foi o altar da visão. Ele fez o altar
ao Deus que lhe aparecera. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, nós falamos de Isaías ontem. Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tudo começa com uma visão. Jeremias, o que vês? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. João olha para o discípulo e diz: eis aí. E os discípulos olham e João diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus falou para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todos que tenham a visão dele e crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmos de número 34, versículo 5, versículo 6, por ali. Eu não sou computador, mas é o versículo 5, versículo 6. Salmo 34 diz: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. O segredo é ter na sua vida o altar da visão. Segundo altar levantado por Abraão é a teologia dos 4 altares de Abraão. O primeiro é o altar da visão, Gênesis 12, 6 e 7. O segundo altar é o altar do clamor. O segundo altar é o altar do clamor, Gênesis capítulo 12, versículo 8. Lá diz: edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quem estava no nosso devocional ontem? Quem estava no nosso devocional ontem, na congregação 6:57, nós estamos ao vivo de segunda a sexta-feira no Instagram. O nome do Instagram é teologia.distância. No nosso devocional chamado Congregação 6:57. Congregação 6:57. Na Congregação 6:57 é o nosso devocional, e ontem nós falamos sobre que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. A arma do crente sempre foi e sempre será a arma da oração. Por isso que Gênesis 12, Abraão edifica ali um altar ao Senhor e invoca, clama, ora ao nome do Senhor. Por quê? Porque o segredo da vitória do crente é o altar da oração. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Foi através da oração que Isaac fez por Rebeca. E Rebeca, que era estéril, foi curada da esterilidade, porque Isaac orou por Rebeca. Foi através da oração de Elias que fogo caiu do céu e consumiu todo o holocausto, e todo Israel viu que Baal era um Deus falso e que o Senhor Deus era um Deus verdadeiro. Tendo Salomão acabado de orar, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Foi através da oração que Jabes se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Foi através da oração que Jesus ganhou força no Getsêmani para enfrentar a cruz.
Foi através da oração que Pedro estava na prisão, mas a igreja estava na casa da irmã Maria orando, e ao estar orando, Deus enviou o anjo lá e tirou Pedro da prisão, porque a oração é a chave da vitória. Quando o crente ora, Deus se manifesta. É por isso que o segundo altar na vida de Abraão é o altar da oração. É o altar do clamor. E tem gente que consegue viver uma vida cristã sem viver uma vida de clamor. Não é reclamar, é clamar. A Bíblia não diz reclama a mim. A Bíblia diz clama a mim e responder-te-ei. Tem crente que só reclama, e porque só reclama vive uma vida de derrota. Mas os crentes que clamam têm uma vida de vitória. Perguntaram para o pastor David Yong-Chu, pastor hoje falecido, na época vivo, pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. Perguntaram para o pastor Po Yong-Chu qual era o segredo do crescimento da igreja na Coreia do Sul. Queremos saber, fale-nos, por que a Coreia do Sul cresce, o evangelho, a igreja da Coreia do Sul cresce dessa maneira poderosa? Por que a igreja do evangelho pleno na Coreia do Sul explode assim? Fale-nos o segredo. E David Yong-Chu disse: a igreja da Coreia do Sul cresce porque ela tem 3 segredos. E aí pegaram papel e caneta e disseram: fale pra gente, queremos anotar. E David Yong-Chu disse: anote aí os 3 segredos do crescimento da igreja na Coreia do Sul. Dá o like, senão não vou falar os 3 segredos não. Dá o like. Cadê o seu comentário? Você chegou aqui no comentário, tá ao vivo comigo, não comentou? Porque comente aí que eu quero ver seu comentário. Comente aí quem tá ao vivo. Escute. Po Yong-Chu disse David Yong-Chu, é porque o nome dele era Po Yong-Chu, depois ele mudou para David Yong-Chu. Pastor David Yong-Chu disse: anote aí os 3 segredos do crescimento da igreja na Coreia do Sul. Vai pegar o papel. Diga. Ele: segredo número 1, oração. Segredo número 2, oração. E o segredo número 3, oração. Po Yong-Chu veio ao Brasil e disse: o evangelho no Brasil poderia ser muito maior do que é. O Brasil é um gigante adormecido. E perguntaram para Po Yong-Chu por quê? Porque os crentes do Brasil não aprenderam o poder da oração. Gente, na Coreia do Sul tem restaurante de oração. Você não tem ideia não. Vai lá na Coreia. Quem tiver oportunidade para ir, vai lá na Coreia. A Coreia do Sul tem um restaurante da oração. Tem um hotel da oração. Tem o monte da oração. Tem as cabanas de oração. É tudo oração. É tudo oração. Por isso o evangelho lá é o que é. E Abraão levantou o segundo altar. O altar, Gênesis 12:8, o altar do clamor. Anote aí, terceiro altar levantado por Abraão. Terceiro altar levantado por Abraão. O altar da aliança. O terceiro altar, o altar da aliança. Gênesis, capítulo 13, versículo 18. Diz assim: junto a Hebrom, edificou ali um altar ao Senhor. Deus mais uma vez faz promessa a Abraão. Deus mais uma vez faz aliança com Abraão. E Abraão está onde? Abraão está junto a Hebrom. Nada na Bíblia acontece por acaso.
ele está junto a Hebrom e edifica ali um altar ao Senhor. A palavra Hebrom significa companheirismo, amizade, aliança. A palavra Hebrom significa cooperação, amizade, companheirismo, aliança. É o significado da palavra Hebrom. E lá em Hebrom, Abraão renova a aliança com Deus, fazendo ali o altar da aliança. É o terceiro altar feito pelo patriarca Abraão. O segredo da vitória do homem está no nível de aliança que ele tem com Deus, no nível de fidelidade que ele tem à aliança com Deus. Quanto mais fiel é a aliança do homem para com Deus, mais recompensa de Deus esse homem tem. Lembra? Nós já falamos aqui em outras lives sobre Sansão. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava na aliança que ele tinha com Deus. O cabelo crescido era isso aqui, ó. Isso aqui é o meu casamento, gente. Isso aqui é o meu casamento? Não. Isso aqui não é meu casamento. Isso aqui é símbolo do meu casamento. O cabelo de Sansão não era a aliança de Sansão, era símbolo da aliança de Sansão. Abraão, ele foi quem foi porque ele manteve a sua aliança com Deus. Ele manteve a sua aliança com Deus. E ele edifica, Gênesis 13, 18, ele edifica um altar ao Senhor, e esse altar é o altar da aliança. E agora, por último, e mais não menos importante, o quarto altar feito por Abraão, o altar da provisão. O altar da provisão. Se tudo der certo, amanhã eu gravo um vídeo aqui no nosso 365 dias de teologia só para falar sobre o capítulo 22 de Gênesis. É no capítulo 22 de Gênesis que fala sobre o altar da provisão. Mas existem alguns códigos, algumas pérolas, algumas chaves em Gênesis 22 que eu quero ter o prazer de, nesse período teológico que nós temos, desfrutar com você. Não vou entrar em todos os pormenores, em todos os detalhes aqui de Gênesis 22, mas eu quero pegar dois versículos de Gênesis 22, versículo 9 e o versículo 14. Versículo 9 diz: edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Versículo 9: edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Você conhece muito bem Gênesis 22. Abraão faz um altar ao Senhor para sacrificar o filho
dele ao Senhor. Porque Abraão, no seu coração, ele obedeceu a Deus. Deus disse: eu quero o seu filho, o seu único filho. E ele foi com a intenção de obedecer a Deus. Pegou o cutelo e já ia apresentar o filho a Deus, quando o anjo bradou e disse: não faça mal ao menino, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Eis aí um carneiro. Abraão ergue os olhos e vê um carneiro. Eu acho que essa semana eu vou falar só sobre. Tem tanta coisa para falar de Abraão, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, tanta coisa. Eu começo a falar de Abraão, aí começa a vir tanta coisa para falar. Mas eu quero guardar. Eu preciso guardar para entregar aos pouquinhos. Abraão ergue os olhos e vê um carneiro e pega aquele carneiro, sacrifica no lugar de Isaac e diz: esse lugar, no altar. No altar. Ele disse: este lugar vai se chamar Yehovaire, o Senhor da provisão. O Senhor proverá. Então o quarto altar que Abraão levanta para Deus é o altar da provisão. Ele diz: na hora certa Deus provê. Anote isso no seu caderninho lindo que você tem aí. Não se desespere. Na hora certa Deus vai prover. Não se desespere. Na hora certa Deus vai prover. Por quê? Porque o quarto altar de Abraão é o altar da provisão. O que eu oro a Deus é que esses 4 altares, a teologia desses 4 altares não falte sobre a sua vida. Não falte a teologia do altar da visão. Não falte a teologia do altar do clamor. Não falte a teologia do altar da aliança. E não falte a teologia do altar da provisão. Que você tenha visão espiritual, clamor ao Deus vivo, aliança com o Senhor e receba a provisão de Deus. Esse foi mais um 365 dias de teologia. Vá agora, clique aqui embaixo e vem para o IETED, curso básico em teologia, método de teologia fácil. Estamos aguardando por você, para você vir fazer parte da nossa família. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando rica e poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus.